Olá, minha gente, tudo bem? Qual a melhor forma de governo? Presidencialismo, monarquia, presidencialismo parlamentarista, monarquia parlamentarista, ou quem sabe ambos absolutista? Depois da vinheta. Pois bem, nós vamos falar nesse vídeo sobre forma de governo, qual a melhor. E para isso, nada melhor do que a história, né? Para nos mostrar aquilo que funcionou no decorrer da história. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano teve uma forma de governo, claro. A princípio ele era anárquico, né? Cada pessoa se governava a si próprio. E com o tempo, obviamente, a lacuna de poder é espaço para ditadura, né? Logo começou aqueles governos, alguém vendo o espaço começou a liderar alguém, e vai aumentando, e de repente surgem então os primeiros governos, que deram o nome de rei. E esses reis, pelo normal, eram absolutistas, eram reis que eles assumiam o caráter do executivo, eles legislavam, criavam as leis, incorporava em si o judiciário, ele era o Estado era ele, e o que ele achava era aquilo que era para ser, o que não era para ser, o que ele achava que não era, eram absolutistas, né? Só que isso trazia muita instabilidade política, vivia aquela instabilidade plena no mundo, como se vê pela história. Muitos reinos, eles não conseguiam se suster por muito tempo, por vários motivos. Com o tempo, esses reis começaram a perceber que precisava de uma ajuda, no sentido de dar ideias. Daí começou a surgir os conselhos, né? O rei instituiu ali um grupo que ele achava que era capaz para ajudá-lo com ideias. Claro que esse conselho não tinha força jurídica nenhuma, era apenas um grupo informal ali para ajudar o rei, mas o rei aceitava se quisesse, se não quisesse ele não aceitava, enfim, ele continuava de forma absoluta. Com o tempo foi aumentando isso e começou a surgir como normal, todo rei tinha o seu conselho, até que com o tempo isso foi institucionalizado, como é o caso de Atenas. E aqui eu quero parar um pouquinho porque aqui é muito interessante. Nós vemos, por exemplo, aqui no mundo grego, duas formas de governo que é interessante para a gente ter essa base. Esparta era um governo absolutista. O conselho lá já tinha se instituído, já era oficial, já fazia parte do governo. Era ele quem elegia a figura do rei, que escolhia o rei, enfim, ele que dava poderes para o rei. Se ele achasse que não era para dar para esse, ele dava para outro, enfim, mas era ele que dava. Só que uma vez dado, ele dava todos os poderes para esse rei, para esse governo, para esse chefe, e ele governava arbitrariamente, né, de forma absolutista. Então ele era um ditador, apesar de ter um conselho que daí já assumiu o nome de parlamento, que quer dizer, tipo assim, lugar de falar, de discutir. Parlamento vem disso, né, um lugar de discussão, enfim. E vivia então ali de forma absolutista. Só que isso gerava muita instabilidade política. Não vamos entrar em questão aqui, mas dá para se perceber que não era legal, não era bom, né? Já em Atenas, o que eles fizeram? Tinha o parlamento, normalmente igualzinho em Esparta, só que eles pegaram todo esse poder que tinha para o chefe de governo, para o rei, e dividiu em dois. Parte desse poder ficou para que seria então o chefe de Estado, que cuidava das relações externas de Atenas. Vocês desculpa que aqui tem vizinhos e tem criança gritando ali, então desculpa o fundo que está saindo aí, tá? Mas vamos que vamos. E parte desse poder eles passaram então para outro, que seria o chefe de governo, que era quem ia governar Atenas, o povo de Atenas. Um era responsável pelas relações
externas, pelas guerras, enfim, e o outro era responsável pela segurança do povo, enfim, era responsável pelo governo desse povo. Então isso fez com que o mesmo tanto de poder fosse distribuído em dois. E qual o resultado disso? Não tinha alguém, não tinha uma pessoa com superpoder. E esses poderes divididos, além de ter a vantagem de não ter uma pessoa só com superpoder, ainda fazia com que esses poderes divididos se contrabalanceavam, um freando o outro, mantendo dessa forma um governo equilibrado. E o resultado é que Atenas tinha uma estabilidade política muito grande devido a isso. Era uma democracia, uma das mais bonitas que se pode ter no passado, eu creio que até hoje, essa de Atenas, era muito bacana. Então, aqui acho que dá um exemplo. Hoje nós vemos, por exemplo, voltando um pouquinho aqui, nós temos um outro exemplo muito bacana que também foi copiado, baseado no povo grego, né? Que é os Estados Unidos. E eles adotaram pelo sistema de Atenas. Lá tem o presidente, que é o chefe de Estado, e ele cuida da economia, da segurança, da união, né, do relacionamento externo, mas tem o chefe de governo, que é cada governador de cada estado. Então isso fez com que o país tivesse essa estabilidade política, como se vê, 200 e tantos anos de independência e até hoje 200 anos de estabilidade política. Teve aquela guerra, a Guerra da Secessão, mas ali foi outros motivos, né, não vem o caso. Uma ilha nesse período todo. Hoje eu diria que é o país que mais tem estabilidade política, além da Inglaterra, que por sinal também tem o mesmo sistema, né, do mundo. Então, na minha visão, qual é o melhor sistema de governo? Parlamentarismo. Hoje no Brasil nós temos o presidencialismo que acumula na figura do presidente todo o poder. O presidente ele cuida das guerras, cuida das relações, seria das guerras, o Brasil está perigoso, das relações internacionais e cuida do governo também. Olha só, tanto poder, tanta função para uma pessoa só. Isso faz com que esse governo seja ineficiente, incapaz, e por sinal vamos olhar a nossa política, quase 200 anos de emancipação e nunca se estabiliza. O único período que teve uma estabilidade era na época que era parlamentarista, que é na época imperial. Entrou a República, deram-se todos esses poderes para uma pessoa e nós vivemos então todo esse período de instabilidade política. E instabilidade política ela se converte em instabilidade econômica. Portanto, o nosso país vem nesse atropelo a vida inteira, mas nós temos todo o poder concentrado na mão de uma pessoa só. Ao passo que os americanos, eles mantêm então 200 anos de estabilidade política e, consequentemente, estabilidade econômica, a ponto de ser hoje a maior potência econômica do mundo. Então, para mim, eu sou defensor do sistema parlamentarista. Mas tem uma coisa que eu vou mais além um pouquinho. O presidente, ele é eleito de 4 em 4 anos, de 5 em 5, depende de cada país. Só que ele é eleito, de certa forma, ele faz parte do sistema político. Isso estabiliza, bacana, mas ainda podemos ter mais estabilidade ainda. Como seria um chefe de Estado não eleito? Um chefe de Estado vitalício e hereditário, porque daí ele fica completamente fora, ele não vai ser vinculado a partido nenhum, ele vai ficar fora da política, ele vai ter condição de ser um juiz completo da questão política. Por que eu acho que o parlamentarismo então é bom e monarquista? Primeiro, porque o parlamentarismo, como eu disse, ele traz estabilidade. Por que ele traz estabilidade? O chefe de Estado, ele não governa, mas ele tem autonomia sobre quem governa. Se o parlamento entra em bagunça, aquela crise política, enfim, ele tem poder para dissolver o parlamento e proclamar novas eleições. Ele não escolhe o parlamento, mas ele sabe o parlamento que pode ficar e o que não pode. Ele é capaz de achar que não está bom e dissolver. Da mesma forma com o governo. Se ele achar que o governo não está bom, está criando um caos, enfim, não está legal, ele demite o primeiro-ministro, que é o governo. Então isso gera estabilidade. E quando esse chefe de Estado
não faz parte da política, não está em partido nenhum, ele tem mais condições ainda, ele gera mais estabilidade ainda, que aí entra a figura do monarca. Então, eu particularmente, eu sou parlamentarista e monarquista. Eu acho que para um país, para manter essa estabilidade política e econômica, não tem nada melhor do que uma monarquia parlamentarista. Você que concorda comigo ou que não concorda comigo, deixa um comentário seu, deixa os seus argumentos. Você que não concorda, conte por que você não concorda. Você que concorda comigo, da mesma forma, deixa os seus argumentos mostrando por que você concorda, enfim. E não esqueça de se inscrever e também de clicar no sininho para você receber os novos vídeos. Claro, e se você gostou, deixa o seu like, ok? Então um abraço, até o próximo vídeo.